Olá, eu sou o professor Roberto Farias, geógrafo com pós-graduação Lato Sensu em Gestão Ambiental e mestrado profissional em Ensino de Geografia. Falo aqui do Rio de Janeiro e estamos lecionando, ministrando aula de perícia ambiental para o concurso de perícia judicial do IGP, Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, do perito VIP. E aqui vamos agora para o módulo de Lei de Crimes Ambientais, ou melhor, a Lei 9605 de 1998, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais. A Constituição Federal de 1988 determinou que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A Lei nº 9605 de 98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, LCA, veio regulamentar a disposição constitucional. Abrange tipologias penais e também administrativas referentes à degradação ambiental. Explicando a Lei 9605 de 98 de crimes ambientais. A ação predatória do homem sobre a natureza é tão antiga quanto a sua existência. Para alguns doutrinadores, o cerne da preocupação ambiental está evidenciada desde os primórdios da humanidade, sendo aliado ao desenvolvimento social. Então vamos ver aqui o Caley, em seu artigo 6º, elenca 3 fatores a serem observados. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Inciso 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Ele é réu primário ou não? Já tem outros processos? 3. A situação econômica do infrator, no caso de multa. Não vai imputar uma multa lá de não sei quantos milhões de reais se a pessoa também não tem condições, se o infrator não tem condições de pagar. Vai de acordo também com a situação econômica do infrator. Dessa forma, as penas restritivas de direito são autônomas, podendo substituir as privativas de liberdade quando. Vamos ver então aqui, é, bom, quando pode substituir as privativas de liberdade. No caso aqui, as penas restritivas de direito. 1. Tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. O crime, a pessoa não teve intenção, se no caso a pena, o juiz, no caso, imputou para a pessoa ficar presa por mais de 4 anos, se for abaixo, pode ser uma pena restritiva de direito, né? 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado. Como é que é os antecedentes dele, né? Como é a condução dele, conduta social, né? Bem como os motivos e as circunstâncias do crime. Qual foi o crime? Como ocorreu? Como se deu? Indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. As penas restritivas de direitos devem ter a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ou seja, não vai ser preso? Tudo bem, mas o tempo vai ter que ser o mesmo. Nos crimes ambientais, a suspensão condicional da pena, sursis, pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então, não pode ser superior a 3 anos, né? Sursis, no caso aí. Então, quais são as penas restritivas de direito para pessoas físicas? Prestação de serviços à comunidade. Não vai ser preso, né? Mas vai ter que prestar serviço à comunidade. Interdição temporária de direitos. Vai deixar de exercer alguns direitos por algum tempo. Suspensão parcial ou total de atividade. E não vai poder mais ter aquela atividade, né? Aquela atividade que tem relação com crime. Prestação pecuniária. Talvez tenha que pagar uma multa, né? Recolhimento domiciliar. É o que nós chamamos de prisão domiciliar, né? Já que ele não vai para o presídio. Vamos ver para as empresas, então. Penas restritivas de direitos para pessoas jurídicas. Prestação de serviço à comunidade.
Multa, suspensão parcial ou total de atividade. Não vai poder exercer aquela atividade da empresa que cometeu um crime. Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade. A obra pode ter que parar um tempo, né? Ou aquela atividade. Proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Quer dizer, vai poder fazer agora negócio com o poder público, com o Estado, com o governo federal, com a União, com alguma prefeitura? Não pode mais. Também não pode obter subsídios, por exemplo, empréstimo nos bancos, né? Doações, BNDES, Banco do Brasil, por exemplo. Só que não poderá exceder o prazo de 10 anos. Prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em custeio de programas e de projetos ambientais. Sua empresa cometeu um crime ambiental, então você agora vai ter que contribuir, né, para programas ambientais. 2. Execução de obras de recuperação de áreas degradadas. Um reflorestamento, por exemplo, né? 3. Manutenção de espaços públicos. 4. Contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Vai ter que contribuir para alguma entidade, né, que tenha relação com o meio ambiente, sua empresa, se cometer um crime. Será decretada a liquidação da pessoa jurídica que for constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido na Lei de Crimes Ambientais. Se você criou uma empresa com esse fim de contribuir, facilitar um crime ambiental, sua empresa terá a ser liquidada. Vai ter que fechar as portas. Já a respeito das multas aplicadas pela lei, serão calculadas seguindo os critérios do Código Penal e poderão ser aumentadas em até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. Lucrou quanto com esse crime ambiental? Derrubou quantas árvores? É madeireiro, é garimpeiro? Então, a multa pode ser 3 vezes maior do que seu lucro, né? Circunstâncias atenuantes da pena na Lei de Crimes Ambientais. O que pode atenuar, suavizar para você, para a sua empresa? Baixo grau de instrução e escolaridade do agente. Conseguiu provar lá que era um inocente, entre aspas. Arrependimento do infrator. Se provou, se assumiu e provou que se arrependeu. 3. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente da degradação ambiental. Vai avisar o poder público, né? Que está ocorrendo um problema ali. 4. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Está ajudando o Ministério Público, está ajudando a Polícia Ambiental e por aí vai, né? Está colaborando. Agora, o contrário, né? Circunstâncias agravantes da pena na Lei de Crimes Ambientais. Agora é o contrário, vai complicar para o cidadão, né? Ou para a sua empresa. Reincidência em crimes de natureza ambiental. Cometeu crime de novo. Agora não é um coitadinho, não é um inocente, né? Vantagem pecuniária, conseguiu dinheiro com esse crime. 3. Coagir outrem para execução da infração. Pode coagir uma outra pessoa, né? Expor, afetar a saúde, o meio ambiente gravemente. 5. Concorrer para danos à propriedade alheia. 6. Atingir unidade de conservação ou áreas sujeitas a regime especial. E aqui nós lembramos do caso lá de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, né? Por exemplo, entre tantos outros crimes ambientais no Brasil. Atingir áreas urbanas ou assentamentos urbanos, em período de defesa à fauna, em domingos ou feriados, à noite, em época de seca ou inundações, e no interior de espaço protegido. São os agravantes aí, né? 8. Emprego de métodos cruéis de abate ou captura de animais. 9. Mediante fraude ou abuso de confiança. 10. Abuso de direito de licença ou permissão, autorização. Tem a licença, mas abusou. Pessoa jurídica mantida por incentivos fiscais, quer dizer, tua empresa tem incentivos fiscais, você vai cometer crime ambiental ainda? Então toma um agravante aí. Atingir espécies ameaçadas, né, de extinção. Aí temos da
da flora, da fauna, né? 13, facilitar ações para o funcionário público no exercício, né? Teve um conluio aí com algum funcionário público, no exercício dele, vai dar problema para ele também, né? O que é que nós temos aí então de apreensão de produtos animais e instrumentos na Lei de Crimes Ambientais? No caso de infração cometida, serão apreendidos animais, instrumentos e produtos, lavrando-se o respectivo auto de infração. Desculpem, caso apreendam-se animais vítimas dos crimes, eles devem ser prioritariamente libertados em seu habitat, ou sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, devem ser entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidado sob a responsabilidade de técnicos habilitados. É para qualquer um, né? Caso se trate de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, como universidades, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes, que não tenham lucro, que não vá oferir lucro, né? Por fim, os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais, como as universidades, por exemplo, né? Fins de pesquisa. No caso de instrumentos utilizados na prática da infração, serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem, né? Nós temos aí várias situações, a Polícia Federal, por exemplo, né, destruindo alguns tratores de criminosos, né, por exemplo. Espécies de crimes na lei de crimes ambientais. Vamos citar os principais crimes neste artigo. Como a lei possui diversos tipos citados, orientamos que se confira na íntegra cada uma dessas infrações para sua prova. Crimes contra a fauna: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão. Não teve licença para isso? Ou autorização da autoridade competente? Ou em desacordo com a obtida? Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Pode ser preso e pagar uma multa ainda aí, né? Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis, como couro do jacaré, por exemplo, né? Sem autorização da autoridade ambiental competente. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável, as espécies exóticas, né? E licença expedida por autoridade competente, com a pena toda espécie exótica introduziu no país, sem autorização, detenção de 3 meses a 1 ano e multa também. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, né? Que vem de fora. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Os crimes contra a flora: destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, as APPs, como vamos ver mais adiante, mesmo que informação ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária. Primária é aquela original, né? Em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, que já foi muito devastada, né? Mais de 50% desde a chegada dos portugueses aqui. Ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Qual a pena? Detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. Não teve licença. Não teve licença. Qual a pena para ele? Detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Olha a sorte aí, né? Cumulativamente. Provocar incêndio em mato ou floresta, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Quer dizer,
Não foi doloso, foi culposo. Não teve intenção, foi sem querer. Aí diminui a pena. Crimes de poluição e outros. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo primeiro. Se o crime é culposo, a pena já diminui, né? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Executar a pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. Você não pode explorar minério sem licença. Com a pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito, usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana. Cuidado com essas substâncias. Ou meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Como o Césio lá, né? 137 lá, anos, por exemplo. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas, com a pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Destruir, inutilizar ou deteriorar um bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. 2. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, com a pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ficar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano, com a pena. Ah, eu fiz só pichar o muro ali. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo primeiro. Se realizar o ato em monumento ou coisa tombada, em virtude do seu valor artístico, arqueológico, arquitetônico, né, ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Já aumentou um pouquinho aí, né? Já aumentou um pouquinho aí. Vai pichar onde não deve. Agora temos crime contra a administração pública, né? Vamos ver as penas aqui. Fazer o funcionário público a afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimento de autorização ou de licenciamento ambiental. Olha o erro, olha o crime do funcionário público aí, ó. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. A gente sabe aí que, infelizmente, né, acontece muita corrupção aqui e ali, né? Com a pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Como temos visto aqui no Rio de Janeiro, no INEA, Instituto Estadual do Ambiente, entre tantas partes do Brasil, né? Finalizando o nosso assunto sobre a lei, a Constituição Federal de 1988 tratou pela primeira vez da questão ambiental com especificidade em seu artigo 225. O direito ao ambiente ecologicamente equilibrado passou a ser um direito de todos, cabendo ao poder público e à coletividade a obrigação de defendê-lo ou preservá-lo. Cabe a todos nós isso, né? Em 1998, promulgou-se a Lei 9605, que inseriu no mundo jurídico, 10 anos depois, né, um novo aspecto para normatizar a aplicação das penas nos crimes ambientais, abarcando desta forma tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas também, as empresas. Tal normativa reforçou a proteção ambiental em nosso país. Vamos ver aqui algumas questões agora. O IGP de Santa Catarina. Sobre a Lei 9605 de 98, crimes ambientais, a LCA, é correto afirmar.
Vamos de baixo para cima. Letra D. As penas aplicáveis às pessoas jurídicas são apenas as de multa e restritiva de direitos. Já vimos aqui que não, né? Só você olhar lá atrás. Tem outras penas. Isso aí está errado. A responsabilidade penal da pessoa jurídica é admitida no ordenamento jurídico em vigor, sendo indispensável que a imputação do ato apontado como típico se dirija também a uma pessoa física, dupla imputação. Errado. A sentença penal condenatória está obrigatoriamente limitada à imposição das sanções penais. Só? E as multas? Letra A. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Então, letra A. Próximo. IGP de Santa Catarina de novo. São crimes ambientais, exceto causar danos diretos ou indiretos às unidades de conservação de qualquer natureza. É um crime ambiental? Sim. Destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente ou utilizá-la com infringência das normas de proteção? Vimos que sim. Matar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente? Vimos que sim. B. Produzir sons, ruídos ou vibrações em desacordo com as prescrições legais. Não está tipificado nesta lei, né? Então, é a letra B de bola. Polícia Civil do Rio de Janeiro, aí, 2013. Com respeito às leis de crimes ambientais, Lei Federal 9605 de 1998, que dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, é correto afirmar que, letra a situação econômica do infrator, no caso de multa, não é observada pela autoridade competente para a imposição e gradação de penalidade. Vimos que sim. Tem que observar também a situação econômica do infrator. B. As penas restritivas de direito são autônomas. Não substituem as privativas de liberdade quando tratasse de crime culposo. Pode substituir sim, já vimos aqui, né? Vimos aqui os motivos. Um deles, por exemplo, se foi inferior a 4 anos. Seu arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano não atenua a pena. Vimos que pode atenuar sim, né? O arrependimento dele. É um dos motivos. Pulando para E, a responsabilidade das pessoas jurídicas exclui das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, errado também, não exclui, né? E aí ficamos com a letra D, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, a letra D de dado aí. Letra D de dado. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Cuide-se bem. Espero que tenham gostado e até a próxima.